Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes. Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, portanto, rogo-te que me ouças com paciência. A minha vida, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo, aqui em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio e, se o quiserem, podem testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi como um fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui para ser julgado. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por causa dessa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Porque é que se julga coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Eu também estava convencido de que, contra o nome de Jesus de Nazaré, devia fazer todo o possível. E foi isso que fiz em Jerusalém, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes. Eu encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Eu os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Numa dessas viagens, indo eu a Damasco com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então disse eu: quem é? Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te em pé. E eu te apareci para isso, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém. Herodes Agripa é o rei diante de quem Paulo é acusado formalmente 2 capítulos atrás. No capítulo 24, Paulo é acusado formalmente por um advogado sagaz, caro, pago com o dinheiro de dízimos dos irmãos. E Paulo é acusado pela religião através de um advogado contratado chamado Tértulo. O capítulo 24 diz que Tértulo diz que Paulo era uma peste. E essa acusação complica Paulo. O apóstolo Paulo sai complicado dessa audiência. E através de uma apelação legal, Paulo consegue o direito à defesa. Ele é acusado no capítulo 24, isso repercute no capítulo 25, Paulo recebe mais acusações, e no capítulo 26 ele recebe o direito de defesa. E em sua defesa, Paulo conta o seu testemunho. E a história que a gente conhece lá em Atos 9, que Paulo estava indo a caminho de Damasco e tal, Atos capítulo 9, quem conta é Lucas, o autor do Evangelho. Do Evangelho de Lucas, também é o autor do livro dos Atos.
E essa mesma história é repetida por Paulo no capítulo 22, agora na primeira pessoa, é Paulo que está falando, e repetida no capítulo 26 com um pouco mais de detalhes. Então Paulo, em sua defesa, ele compartilha com o rei o seu próprio testemunho. Ele vai dizer, eu vou explicar para o senhor, rei, por que é que eu faço o que eu faço. E por que é que eu penso o que eu penso, e por que é que eu ajo como eu ajo. E Paulo traz à luz o seu testemunho, compartilha o seu testemunho. E diz um pouco mais de detalhes do que a gente vê lá em Atos, ou no capítulo 22 dos Atos também, lá em Atos 9 ou no Atos 22. No capítulo 26 tem ali alguns detalhes sobre os quais, se Deus quiser, a gente vai entender um pouco melhor hoje. Mas antes de continuar, eu preciso falar uma coisa muito importante sobre a conversão de Paulo. Mas para isso eu precisava da atenção de vocês de verdade. Porque se eu não tiver sucesso nessa minha explicação, corre o risco de você sair daqui mais ateu do que alguns ateus, né? Então eu vou precisar da sua atenção com bastante qualidade. Posso contar? No ano 405 a.C., isso é um fato, no ano 405 a.C., no grande teatro de Dionísio, na Grécia, estreou uma peça que ganhou a competição daquele ano, 405 a.C., algo como 450 anos antes desse texto que eu estou lendo aqui. E essa peça é uma peça da tragédia grega. A tragédia grega é um estilo de escrita, um estilo de peça de teatro, que combina, que como é que eu vou explicar? Tragédia grega é a mãe do drama, sabe? Os dramas, que em filme de drama, teatro e tal, ópera e tal, tudo vem da tragédia grega. E nessa peça, a tragédia grega tem 3 grandes nomes. E um deles é Eurípides. Não era o principal à época. Na verdade, ele era o terceiro. Mas hoje é o mais conhecido, Eurípides, né? Algumas das tragédias gregas de Eurípides são traduzidas em várias línguas, como essa que eu vou falar agora. E nesse ano de 405, essa tragédia ela foi encenada póstumamente. Significa que o cara já tinha morrido quando essa peça se transformou numa peça teatral de verdade. Era uma peça da literatura que foi teatralizada como parte de uma saga de 4 partes de autoria de Eurípides. E Eurípides, que era esse historiador da tragédia grega, escreveu uma peça, um livro, que você pode baixar, inclusive, não vale a pena pelo conteúdo, mas é um livro que existe antes de Cristo, chamado, em português, As Bacantes. As Bacantes. E nessa peça, né, uma peça de drama, quando eu falo tragédia grega, você pode vulgarmente traduzir por drama, desgraça, alguma coisa assim. Nesse estilo de tragédia grega, a peça contava a história de um rei, o rei de Tebas. Tebas é uma cidade no Egito. E ali havia um rei, e o nome desse rei era Penteu, e esse cara era o grande combatente do culto a um deus pagão chamado Dionísio. Dionísio é o nome grego e Baco é o nome romano desse deus. Então tem um deus pagão. Isso que eu estou falando é lá dos deuses gregos, enfim. E existia um deus pagão chamado Baco, falando em romano, que era conhecido como deus do vinho. Você já deve ter ouvido falar, né? O deus do vinho, Dionísio, ou Baco, tal, o deus do vinho. E não apenas deus do vinho, mas deus das orgias sexuais. Daí vem o nome bacanal.
por exemplo. As crianças tinham que ter ido, né? E o bacanismo, o culto ao Baco, era um culto onde as pessoas se embebedavam. Começavam a beber e partiam para as orgias, enfim. E o bacanismo, o culto ao Baco, estava crescendo demais naquela época. E algumas cidades aderiram ao bacanismo, construindo templos ao deus Baco. Estou me fazendo entender? E na peça de Eurípides, chamada As Bacantes, que significa seguidoras do Baco, as adoradoras do Baco, elas... havia um reino chamado Tebas, e esse rei era um cara chamado Penteu, e o Penteu, na peça, era um filho híbrido de meio um deus e um homem, enfim, que não veio aqui ao caso. E esse rei, ele era contra o bacanismo. Ele dizia, não, aqui não vai ter nada do Baco. E nesse livro, e nessa peça de 405 anos de Cristo, um dia esse rei, ele batia o pé, ele dizia que aqui o bacanismo não entra, e a cidade era murada, ele não deixava ninguém que confessasse a fé em Baco entrar em Tebas. E um dia ele estava viajando, ele perseguia os seguidores de Baco, ele prendia, matava, ele era contra. E ele dizia, isso é uma pouca vergonha e tal, comigo não e tal. E um dia ele estava numa viagem dessas, né, viajando, esse rei chamado Penteu, e quando ele estava no meio da viagem, numa perseguição contra as bacantes, ele teve uma experiência, porque nessa peça escrita, o Baco, o próprio deus Baco, apareceu para ele. Ele estava viajando a cavalo, com soldados, e de repente apareceu uma luz no céu, e ele caiu no chão, e quando ele caiu no chão, apareceu a silhueta do Baco no céu. E ele olhou, esfregou os olhos, e o Baco disse para ele, Penteu, Penteu, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí o Penteu pergunta na peça, mas quem é você? Ele falou, eu sou o Baco a quem tu persegues. E entra na cidade que a partir de agora você vai se converter ao bacanismo. Na tragédia, 405 a.C., o Penteu não aceita. Ele, relutante, ele sacode a cabeça, ele esfrega os olhos, ele fala, eu não admito, eu sou contra. E ele monta no cavalo e continua perseguindo as bacantes. Mata algumas. E ele, quando ele volta, mas ele não sabia que enquanto isso, lá em Tebas, na cidade dele, onde ele é o rei, a sua esposa, suas tias, suas filhas se converteram ao bacanismo, enquanto ele estava viajando. E quando ele volta, elas matam ele e comem ele, ó, num ritual ao Baco. Ele é feito tipo um caldeirão, alguma coisa assim, e ele é comido vivo, picado, depois comido pela sua própria família, né? E isso é uma tragédia que foi teatralizada no ano 405 a.C. E eu estou falando que, bom, eu acho que já deu para você perceber por que eu pedi a sua atenção quando eu contei essa história escrita, documentada, mais de 440 anos antes da história de Paulo. Pegou a visão? Ou não? E essa história escrita mais de 440 anos antes do encontro entre Jesus e Paulo, né, deixa claro como Jesus escolhe fazer com que cada encontro com ele seja uma experiência única e uma experiência inesquecível. Algumas pessoas vão usar essa história, porque esse texto ele é antes de Paulo. Quando Paulo nasceu, essa história já tinha quase 400 anos. E o pessoal ateu vai dizer o seguinte, não, isso aí
é uma cópia das bacantes, não é verdade, isso aí não aconteceu. Mas é uma história que é narrada por Paulo, por Lucas no capítulo 9, por Paulo no capítulo 22, repetida ipsis literis por Paulo no capítulo 26, quer dizer, a história é fato, a história é real. Isso nos faz entender, por exemplo, que na verdade, Paulo, que era um profundo admirador da cultura grega, e eu sei disto, porque no capítulo 17, por exemplo, do livro dos Atos, tem um trecho da pregação de Paulo que é um trecho de um hino a Zeus. Ele pega um trecho do hino e coloca, interpola na sua pregação, e ele está falando para adoradores pagãos, e ele fala assim, os vossos próprios profetas disseram, e quando ele fala dos próprios profetas, lá em Atos 17, ele está falando de um cara chamado, deixa eu me lembrar o nome, Epimênides, obrigado. Ele está citando Epimênides, está citando um trecho de um hino pagão. Paulo era um profundo conhecedor, quiçá, admirador da cultura grega. E Paulo com certeza sabia, ponto a ponto, da peça de Eurípides, das bacantes, e o lance entre Baco e Penteu, e que o Penteu, quando o Baco, deus pagão, apareceu para ele, o Penteu não quis, e o Penteu se deu mal. E eu acho que Jesus, didaticamente, quis se apresentar para Paulo naquela circunstância, porque Paulo era um homem do coração duro demais, Paulo era um homem ímpio demais, Paulo era um homem violento demais, as mãos de Paulo estavam sujas de sangue, não literalmente, mas do sangue de Estevão, por exemplo, é Paulo que diz isso. Entende? Então, Paulo, como um profundo conhecedor da cultura grega, conhecia as bacantes, conhecia a peça. E entendeu na mesma hora o recado. Quando ele caiu por terra e apareceu uma luz de verdade, agora não é uma peça, agora é real. Apareceu uma luz no céu mais poderosa do que a luz do sol no meio-dia, disse Paulo. E Paulo cai por terra, e quando ele olha a silhueta de um Deus, ele pergunta, quem é? Senhor? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue. E agora entra na cidade, porque eu vou te explicar o que você vai fazer, porque a partir de agora você trabalha para mim, meu amigo. E Paulo, que conheceu a história do Penteu, que sabia a história do bacanismo e das coisas que estavam escritas lá nas bacantes, com certeza deve ter pensado, não é uma boa ideia confrontar essa visão. E Paulo se entrega naquele momento. E aí, diante dessa introdução curiosa a respeito da cultura grega e de um livro de 400 anos antes de Cristo, né? E história que você pode baixar hoje aí sei lá onde, deve ter, eu estou achando que deve ter. Você está entendendo? Eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nesse texto a respeito dos encontros com Cristo. Primeiro, o encontro com Jesus é sempre um encontro surpreendente. O encontro com Jesus é sempre surpreendente. Hoje, falamos sobre o encontro com Jesus e Paulo, entre Jesus e Paulo, mas eu sei que cada um de vocês tem a sua própria história de encontro com Jesus. Eu me lembro da minha, por exemplo. Eu fui algumas vezes na igreja, umas 3 ou 4, mas eu não queria dar o braço a torcer. Eu estava gostando da igreja, eu estava gostando do culto, mas eu ímpio tal, não queria dar o braço a torcer. Não sei se foi assim com algum de vocês. Não queria dar o braço a torcer. Durão, tal, namorador, berrão e tal, e zoador, e piadista e tal. Eu falei, eu não queria dar o braço a torcer. Que eu estava, na verdade, me apaixonando por Jesus. E aí, no último culto, no dia 5 de maio, à tarde, no sábado, a gente tinha estudado a lição da escola dominical. E aí, o amigo que me evangelizou, que já esteve aqui com a gente, falou assim para mim, cara, e aí você não vai? Como é que é? Você está indo na igreja há quase um mês, quase 4 semanas, ou 3 ou 4, eu não lembro agora. E vai ficar nessa, você não... Como é que é? Eu falei para ele, cara, para eu falar que eu sou crente vai ser difícil. Eu estou interessado na Bíblia, tal, mas estudando, tal, mas
Cara, para eu falar que sou crente não vai acontecer assim não. Só é mais fácil Deus fazer outro sol. Falei desse jeito. Besteira na minha cabeça. Quando chegou no culto, no domingo, por que eu aceitei a Cristo? Porque o irmão que estava pregando falou assim, na minha cabeça, Deus falou na boca dele, porque não podia ser outro jeito. Deus falou assim para mim, naquele culto, parecia que só tinha eu e o irmão pregando. E eu não faço um sol todo dia. E te aqueço, e te dou isso, tal. Aquilo veio para mim no meu coração, parece que eu estou falando assim uma coisa boba, mas para mim, porque só Deus sabia. O irmão que me levou, o irmão que ouviu isso, nem estava lá, porque ele dirigia uma congregação, no domingo ele não estava. E eu recebi uma bomba no meu coração, e eu não resistia mais àquele culto. Na minha cabeça eu ia resistir, mas ali teve um encontro com Deus. E eu saí daquele culto dizendo, sou crente agora. Agora eu sirvo a Deus. E se eu começar a dar oportunidade aqui, mais testemunhos como este vão começar a surgir. Vão começar a surgir. Entende? Porque cada pessoa tem uma história para contar sobre como foi o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Mas existe um certo padrão nos encontros com Cristo. Mesmo que as idiosincrasias, as características únicas de cada encontro sejam conservadas, mas existe sim um certo padrão nos encontros com Cristo. E esse padrão, na minha opinião, obedece 4 partes. Obedece a surpresa, a apreensão, a graça e a submissão. Primeiro, você se surpreende. E eu explico por quê. Porque o encontro com Jesus não é uma coisa programada. Por exemplo, ninguém sai de casa falando assim, ó, hoje eu vou receber Jesus como meu Salvador. A pessoa pode até falar isso, mas se ela falar isso é porque o encontro já aconteceu lá atrás. Entende? O encontro com Cristo é uma surpresa. Por exemplo, João capítulo 8. João capítulo 8 é o finalzinho do capítulo 7. O último versículo do capítulo 7. Os crentes gostam de fazer piada com a Bíblia. Usa esse texto para fazer piadinha. E foram cada um para a sua casa. Que é o último versículo do capítulo 7 de João. E aí, por que o texto diz isso? Porque é uma festa longa, uma festa cansativa, uma festa cara, que todo mundo tem que ir para Jerusalém, tem que pagar hospedagem, tem que sacrificar animal, e tem que ficar baseado ali no templo, ali em volta, cabana e tal. E quando a Bíblia diz que acabou a festa e foi cada um para sua casa, tipo ufa. Acabou. Agora só no ano que vem, foi embora, cada um para casa. Só que o capítulo 8, quem está lendo a Bíblia aí, a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, né? Quando foi escrito é o texto íntegro. Aí, se você ler na íntegra, está escrito assim, ó, no final do capítulo 7, começo do capítulo 8. E foram cada um para sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E a ideia que o texto passa é o quê? Todo mundo foi embora, cansado e tal, mas Jesus não foi embora. Jesus não foi embora. Ele foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é uns 200 metros. Atravessa o vale de Sidrom ali, e está ali no Monte das Oliveiras, 300 metros, sei lá, alguma coisa assim. E aí Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e passou ali a noite, madrugada. Por que Jesus passa a madrugada? E ele senta numa pedra e fica escrevendo na terra com o dedo. É porque Jesus tem um encontro. Um encontro com uma mulher que vai chegar. E a mulher que vai chegar não sabe do encontro. Esse é o padrão do encontro com Jesus. A mulher que vai chegar, ela está passando a noite com o seu amante. Ela planejou uma noite, conseguiu, não sei como, uma noite inteira. E aí foi embora e falou, vai dar tudo certo. Deu errado. Ela foi pega. E Jesus, o pessoal, os pregadores, o que é que Jesus está escrevendo no chão? Jesus estava escrevendo o pecado. A Bíblia não fala o que Jesus estava escrevendo no chão. Sabe quando você está numa sala de espera e você faz o quê? Você rabisca. Ele está ali esperando a mulher chegar. Ele tem um encontro. Um encontro com Cristo vai acontecer. E o primeiro fator do encontro com Cristo é o fator surpresa. A pessoa não foi comigo assim, foi com essa mulher assim, e eu tenho certeza que foi com você assim. Você não sabe do encontro com Jesus
até você estar no meio do encontro com Jesus. É ou não é? Você não sabe, ninguém te avisa, não é por causa da música, do hino, do nome da igreja, do nome do pregador, não. Tem gente que está tendo um encontro pessoal com Cristo no meio de um culto, o pastor pregando e o outro está dormindo. Não tem regra, não tem padrão. Eu acho que os únicos padrões que temos dentro do encontro com Cristo, primeiro é o padrão do fator surpresa. A mulher está vindo quase nua. Ela foi pega no próprio ato adulterando. Estica a pouca roupa que tem. E os homens jogam a mulher pelo braço. Só pegamos essa... Eu não vou falar, mas o texto grego é forte aí. O texto... O João Ferreira de Almeida colocou assim: pegamos essa mulher. Ficou bom. Ficou melhor. Pegamos essa mulher no próprio ato adulterando. E aí, o encontro com Jesus começa. Então, o encontro com Jesus é sempre surpreendente. Surpresa, apreensão. O que é que vai ser? O que é que ele vai falar? Eu estou nas mãos dele agora. Apedrejamento e tal. Mas o encontro com Cristo também tem graça. Aleluia. O encontro com Jesus é um encontro gracioso. É um encontro onde você percebe que Deus ama você mais do que você pensava que Ele ama. Você percebe que Deus fala com você de um jeito que você não sabia que Deus pudesse falar com alguém. O encontro com Jesus nos deixa impactados. Não é incomum, não sei se aconteceu com você, não é incomum choro. Não é incomum lágrimas quentes, verdadeiras. Não é incomum repercussão no corpo, arrepios. Um negócio que dá aqui na boca do estômago. Uma coisa que você vê que não é de você, não é do pastor, não é da voz do pastor, não é do timbre vocal, não é do calibre da voz, não é da música, não é do tchan-tchan-tchan do instrumento musical, não é do cara do louvor, levanta a mão, abaixa, ajoelha, não é. O encontro com Cristo reverbera em nosso corpo físico algumas reações. Pastor, eu nunca senti nada disso. Talvez você teve um encontro com a religião, mas não com o Senhor da religião. Geralmente o encontro com Cristo nos deixa impactados. Choro, lágrimas, temor, tremor. Eu já orei por pessoas no encontro com Cristo que não paravam de tremer e que ficaram mais de um dia em pranto e começava a ler a Bíblia e começava a chorar e que não queria parar de ajoelhar e que não queria levantar do joelho, que não queria parar de orar e que queria confessar os pecados e que queria pregar e que queria... Eu me lembro quando eu descobri na Bíblia, eu vou falar, parece piada, quando eu descobri na Bíblia o texto lá de Isaías 44 é que o cara corta uma árvore, da metade do tronco faz lenha, da outra metade faz um Deus, e fala assim: vou te servir, você é o Deus Todo-Poderoso. Quando eu descobri isso, eu queria ir na igreja católica mostrar para o padre. Eu falei para minha mãe, mãe, o padre não viu isso aqui, porque, meu Deus, e lá o Salmo 15, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Eu falei, eu vou chegar lá, quando eu mostrar isso aqui para o padre vai cair de joelho. Ninguém sabe do encontro com Cristo, até que o encontro acontece. Você até se prepara para um culto. Você se prepara para um louvor. Mas não tem como saber se você vai ter uma experiência em nível pessoal com Jesus naquele dia. Não tem como você saber se aquele dia é um dia que Deus quis se revelar pessoalmente para você e quis chamar você. Porque se isso acontece, isso muda a sua vida para sempre. Isso muda a vida de um homem para sempre. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai pensar do mesmo jeito. Você nunca mais vai agir do mesmo jeito. Paulo odeia os cristãos. Paulo odeia os homens e as mulheres de Deus.
Paulo, ele perseguia os cristãos. O Paulo, ele dava o voto para matar os cristãos. O primeiro cristão martirizado da história é um cara chamado Estevão. Ele era um diácono. E ele foi morto. E Paulo é o mentor intelectual da morte. Ele não jogou a pedra, mas ele mandou jogar. É ele que, quando termina, as vestes são colocadas nos pés de um jovem, diz a Bíblia, chamado Saulo. E esse, na cultura, significa, fizemos o que o Senhor mandou. Está aqui. Paulo era um homem terrível com os crentes. Odiava os irmãos. Ele mesmo falou aqui no texto, capítulo 26, versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo de número 9. Eu também estava convencido de que contra o nome de Jesus de Nazaré deveria fazer todo o possível. Esse é Paulo. Até que Jesus chegou. Até que Jesus Cristo falou com Paulo. Até que Jesus Cristo entrou na história de um jeito que Paulo não esperava. Porque Jesus entrou na vida de Paulo do jeito que ele leu na história das bacantes. Daquele jeito surpreendente, grande, poderoso, imenso, com voz de trovão. Eu sou Jesus a quem você persegue. Entra na cidade. Paulo odeia os cristãos até Jesus chegar. Paulo atrapalha a fé até Jesus aparecer. Paulo mata, prende, humilha, faz com que os cristãos blasfemem até Jesus Cristo chegar. Paulo não acredita na ressurreição até a luz brilhar mais clara do que o sol do meio-dia na frente do nariz de Paulo e fazer ele cair de quatro diante de Jesus. E Jesus dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? É o encontro com Cristo. O encontro não pode ser rastreado. Não tem como você chegar e falar assim: eu vou tomar um banho hoje, vou colocar minha roupa especial, porque hoje é o dia que Jesus vai mudar minha vida e vai me chamar para... Não tem isso. Você pode até se arrumar muito bem para cantar para Jesus, para falar sobre Jesus, para orar a Jesus. Mas o encontro com Deus é domínio de Deus. Deus entra na rotina do homem e aparece. Aconteceu com Moisés. 40 anos trabalhando e nada. 40 anos em Midian, normal. 14.600 dias, de boa. Até que um dia acontece um incêndio. E a voz de Deus é ouvida pela primeira vez aos 80 anos por Moisés. Moisés, não chega para cá. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. O Moisés, há 40 anos não ouvia essa conversa. Negócio de santo, no kadosh, isso é a conversa dos hebreus. E ele está lá, 40 anos afastado dessa cultura. E na hora ele tira o sapato, joga para o lado. E a partir daquele momento, Moisés nunca mais vai ser a mesma pessoa. O encontro com Jesus Cristo é um encontro surpreendente. O gadareno está dentro do cemitério, xingando, brigando, se machucando as pessoas em volta, e prende, ele quebra a cadeia, a algema. O cara é um demônio em forma de gente, é um demônio em forma de um rapaz, até que Jesus Cristo entra no cemitério, e esse rapaz se torna um dos grandes pregadores da Decápolis. Igrejas são formadas através desse rapaz. A mulher, Maria Madalena, com 7 demônios. Não me pergunte o que esses demônios faziam, a Bíblia não fala. Com 7 demônios, a mulher endemoniada até o cuspe. Até que Jesus Cristo chega. E ela se coloca aos pés de Jesus. Podemos falar de todas as pessoas da Bíblia. Todas as experiências que Jesus Cristo teve. O encontro com Cristo
É sempre um encontro surpreendente, capaz de mudar a vida de um homem para sempre. A sua vida não muda quando você adere a uma igreja. Pode ser que a sua agenda mude. Porque agora, 2, 3 vezes por semana, você tem que estar em algum lugar fazendo uma coisa específica. Um lugar específico, tarefa específica, dias específicos da semana e tal. Mas se Jesus Cristo, isso não depende da minha voz, não depende do tom de voz, não depende de unção pessoal de ninguém. Se Jesus Cristo encontrar com você, a sua vida vai ser profundamente alterada para sempre. Isso vai reverberar nos seus filhos, isso vai reverberar nos seus netos. Hoje eu sou casado e tenho 2 filhos. Os meus filhos são criados na igreja por causa do meu encontro com Cristo. Podia ser criado no terreiro de Umbanda, se não fosse o encontro com Cristo. No mundo, ao léu, se não fosse o encontro com Cristo. O encontro com Cristo tem o poder de alterar uma vida para sempre. Para sempre. Amém, irmãos? Segundo, desculpa. Jesus pretende ter mais encontros com os seus servos. Jesus pretende ter mais encontros com os seus servos. Olha aqui no capítulo 26, que é o texto. Dá uma olhada no versículo 16. Final do 15, 16. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te. Põe-te em pé. Eu te apareci para isso. Para te fazer ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus está dizendo para Paulo, tem mais coisas que eu quero falar para você, e que eu quero que você faça, mas eu não vou te falar agora, mas eu vou aparecer para você outras vezes. Essa não é a primeira aparição, essa é a primeira, mas não é a única aparição minha para você. Eu te apareci para isso, para te colocar como ministro, como testemunha das coisas que você está vendo e das coisas pelas quais eu ainda vou te explicar, porque eu vou aparecer para você outras vezes. Segundo, Jesus quer ter mais encontros com os seus servos. A vida cristã não se resume em um encontro na vida e que aí você vira um cantador de hino. Não. O encontro com Cristo, a conversão bíblica, é uma vida de encontros recorrentes com o nosso Salvador. Jesus Cristo apareceu para você? Glória a Deus. Amém ou não? Que bom. Maravilha. Quanto tempo faz? 3 anos? 10 anos? 17 anos? Não! Ele quer continuar aparecendo, Ele quer continuar falando, Ele quer continuar a comunhão, Ele quer continuar te dando tarefas, Ele quer continuar falando com você. Que é o texto. Jesus disse assim para Paulo, eu te apareci para fazer 2 coisas com você. Primeiro, para te fazer ministro. Essa palavra é bonita, porque ministro, né? Já pensa num carro importado, bandeira com brasão, anel de não sei o quê, carteira com sei lá o quê, funcional de documento. Não. A palavra ministro, eu não sei como é que está no grego. Aqui na igreja tem um monte de gente que tem o texto grego, me ajuda aí. Qual que está essa palavra no grego? Ou é a palavra diáconos, ou é a palavra huperetes. Como? Huperetes. Obrigado. A palavra huperetes do grego, vou explicar para você o que é. A palavra huperetes do grego é o seguinte. Tem um navio. Os funcionários do navio são os marinheiros, que trabalham no navio. Tem os passageiros, se é um navio de passageiro e tal. Aí tem os funcionários. Lá embaixo tem os serviçais. O pessoal que trabalha para quem trabalha. E lá no casco do navio, no último, tem os remadores. Geralmente eles eram escravos. Quem assistiu Ben-Hur? Pronto. Lembra? Aquilo ali, aquele trabalho lá, é o trabalho do huperete no grego. Não sei se está no dicionário isso. Deve estar aí. O huperete do grego é o escravo que trabalha até a morte
condenado a trabalhar até a morte, sem descanso, sem folga, sem mais ver a luz do dia. Ele fica ali remando, ao som do batuque lá do tambor. Porque o tambor que dava o tom lá, o toque, não tinha motor. Estão me fazendo entender? Jesus falou assim para Paulo: você está muito chique. Você é o cara, você manda, você mata, você fala e é lei, você tem documento, você chega com a carteirada, você vai nas cidades estranhas, você prende os caras, você manda prender, manda soltar, manda matar. Eu te apareci para duas coisas. Eu te apareci para transformar você num escravo de última qualidade, que vai trabalhar para mim até o último suspiro da tua vida. É isso que ele está falando quando ele diz: você vai ser um ministro. No grego é isso. E também eu te apareci para te fazer ministro e testemunha. A palavra testemunha em grego é mártir. Não precisa explicar, né, o que é mártir. Mártir é alguém que morre pela visão que ele abraçou. É alguém que abraça uma visão mais importante do que a sua própria vida, sabendo que um dia ele vai entregar a vida com alegria para que aquela visão seja enaltecida. Jesus Cristo está dizendo para Paulo duas coisas. Eu apareci para você hoje para transformar você num escravo. E apareci para você para transformar você num mártir. Num mártir. Você é um cara que quando chegar a hora, você vai entregar a sua vida com alegria. Porque você já tirou a vida de muita gente. Você vai entregar a sua vida com alegria, louvando o meu nome. Você vai entregar a sua vida, vai morrer por esse projeto pelo qual você persegue hoje. Eu te apareci para te transformar num escravo. Eu te apareci para te transformar numa testemunha. Eu te apareci para te transformar num mártir. E um dia, Paulo, em Roma, com alegria, ele diz lá em 2 Timóteo 4, versículos 6, 7, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a minha coroa, a coroa da justiça, me está preparada, a qual o Senhor justo juiz me dará a mim, e não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Aleluia! E um dia Paulo é pego por um carrasco de um lado e outro do outro, e atravessa um pátio, saindo de uma prisão insalubre, grega, ou melhor, romana. E ele é ajoelhado no chão, e ele deita, colocando o seu pescoço num cepo de madeira, e o rapaz levanta o machado, e com um golpe separa a cabeça do corpo do apóstolo Paulo, que com alegria, louvando a Deus, se transforma numa testemunha verdadeira de Jesus, num mártir do cristianismo. E Jesus diz: eu te apareci para isso, para te transformar num mártir, para te transformar num escravo. E não somente dessas palavras que eu estou te falando, mas por outras que eu vou aparecendo para você. Esse encontro não é o primeiro. Esse encontro é o primeiro, mas não é o único. Esse encontro não fica só nessa, não. Tem muito crente que fica só numa única experiência com Jesus. O cara só tem uma experiência para contar. Não, porque foi numa noite, eu tive um sonho, aí no outro dia o pastor veio e pregou, aí eu caí de joelhos e tal. E hoje? Hoje virou uma noveleira de primeira, hoje virou um fofoqueiro de primeira, hoje virou um crente frio de primeira, hoje virou um murmurador de primeira, mas não tem mais experiência com Jesus Cristo para contar. O texto está dizendo o seguinte: levanta-te, eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que você está vendo, e de algumas coisas que eu ainda vou te mostrar. Deus quer mostrar mais coisas para você, irmão. A mensagem de hoje é essa. Deus quer falar mais coisas com você. Jesus Cristo quer aparecer mais vezes para você. Jesus Cristo quer se comunicar mais vezes, mais intensamente, em nível pessoal com você. Não é só uma vez há 10 anos atrás, não, irmão. Não é uma vez só, não sei quantos meses atrás, não, minha filha. Jesus Cristo quer falar mais coisas com você. Ele quer usar você. Ele quer contar com você em nível pessoal. Mas as pessoas acham que a vida cristã se resume numa experiência de conversão.
É uma experiência de conversão, que agora sou crente, agora eu estou integrado em tal lugar, e pronto, eu vou viver na vida, e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e acabou. O problema é que quase sempre a relação com Deus é uma via de mão única, e não de mão dupla. Você só fala, você só fala, na verdade só fala quando você precisa de um Deus na jogada. Ixi, a coisa está feia. Eu estou precisando de um negócio que nem médico resolve, que nem advogado resolve. Então, eu estou precisando de um Deus agora. Aí a campanha, a oração, aí até vigília vem. Oração, monte, irmãzinha que ora, que revela. Vamos para cima desse povo aí. É assim que funciona. Jesus Cristo quer ter mais encontros com seus servos. Por mais que você tenha 15 anos e está ouvindo essa mensagem, por mais que você seja um velho e está ouvindo essa mensagem, por mais que você seja criança e está ouvindo essa mensagem, se eu estou nessa manhã pregando para alguém que já teve uma experiência com Deus e não mais, é para você essa palavra, meu filho. É para você essa mensagem, meu irmão. Jesus Cristo disse para Paulo: fica tranquilo que eu vou aparecendo para você e vou falando outras coisas. E vou explicando para você outras coisas. E Jesus Cristo fez isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículo 25. Paulo diz, versículo 35. Paulo diz o seguinte, no seu discurso de despedida em Éfeso. Ele diz o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. 2 pontos. Lê para mim aí. Não, tá murcho. 1, 2, 3, vai. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha para mim. Isso aqui não está escrito em evangelho nenhum. Esse texto aqui não está escrito em lugar nenhum. Essa é a primeira vez. Eu falo, como assim, pastor? Eu não entendi. Onde o senhor quer chegar? Onde eu quero chegar? Jesus Cristo, lá no capítulo 26, versículo 16, falou assim: eu vou te aparecer para isso, para outras coisas que eu vou te mostrando. Eu vou aparecendo para você outras vezes. Eu vou te falando mais coisas a meu respeito. E Paulo, muito embora o capítulo 20 está para trás, é porque no capítulo 26 é o discurso de Paulo. Né? Paulo já tinha vivido isso aqui. E aí Paulo diz o seguinte: irmãos, vamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo ensinou, que mais bem-aventurada coisa dá do que receber. Onde é que Paulo arrumou esse texto? Na experiência pessoal. Jesus Cristo falou isso para Paulo. Esse é o evangelho que não é de Mateus. Esse é o evangelho, a palavra evangelho boa nova, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. Não. Essa boa nova é a boa nova de Paulo. É a boa nova de Jesus para Paulo. E eu não sei, lá pelas tantas, nas suas intimidades com Jesus Cristo disse para Paulo assim: cara, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo aprende essa, e Paulo vive isso. Experiência em nível pessoal. Não pode ser uma vez só não, irmão. Não pode ser uma vez só não, irmã. Tem gente que tem experiência com Jesus na perda. Tem gente que tem experiência com Jesus na alegria, só que fica só naquilo. É uma experiência que, nossa, mudou. Põe meu nome aí. Eu vou até me batizar. Se não tiver muito frio, eu vou me batizar. E acabou. Se batiza. Fica na igreja. Mas é um mané na Bíblia. É um mané na Bíblia. Não sabe nada. Não se aprofunda. Nada. É um péssimo crente. É um obreiro da pior qualidade. Só é obreiro porque antigamente, naquela época que Deus falou com ele, estava alegre. Aí virou obreiro. Aí agora tem o nome de obreiro, mas é um péssimo obreiro. Uma péssima testemunha de Cristo. Mas se você perguntar, tem um testemunho tremendo para contar, de 8 anos atrás. 15, 30, sei lá Deus quando. Jesus falou para Paulo: não, isso aqui é só a primeira.
Eu vou aparecer outras vezes, vou ensinar outras coisas para você. Vou falar outras coisas. Atos 23:10. Abre aí, rapidinho. Atos 23:10. A gente está no 26, falta 2 páginas aí, alguma coisa assim. Atos 23:10. Diz assim: na noite seguinte, é que eu tenho que falar o contexto, eu já não estou com muito tempo. É um rolo, Paulo está preso. E aí o pessoal apedreja, não apedreja, mata, não mata. Eu vou ler o versículo 10 para efeito de contexto. A celeuma, a encrenca, né? Avolumou-se tanto que o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. No dia seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor. Quem apareceu para Paulo? O Senhor Jesus Cristo. Numa cadeia, numa prisão, numa fortaleza. Numa noite onde Paulo quase foi linchado vivo, onde Paulo quase foi esfolado vivo, mas na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tenha bom ânimo, como de mim testificasse aqui em Jerusalém, importa que você ainda chegue até Roma, na capital da Europa, para testificar da minha palavra ainda. Isso não vai terminar hoje não, ninguém vai te matar hoje. Pronto! É Jesus cumprindo o que falou para Paulo. Eu vou aparecer para você e vou falando outras coisas. Eu vou aparecer para você e vou ensinando outras coisas, a leitura da ceia. Lemos todas as vezes que a gente vai para a ceia aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quem disse isso? Paulo. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, tal. E Paulo deixa bem claro, isso que eu vou falar para vocês, não foi Lucas que me falou, não. Isso que eu vou falar para vocês sobre a ceia não foi Mateus que me explicou, não. Não foi Pedro que me explicou, não. Na última noite, estava assim, estava chovendo, estava frio. E aí Jesus chegou, não. Paulo diz: eu recebi do Senhor o que eu estou explicando para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, fez isso. E quem me contou foi Ele. Foi Ele, não foi ninguém, não. A tua experiência não pode estar restrita a um único encontro com Cristo. O problema é que quase sempre a relação com Deus é uma experiência que depois se transforma numa religião. Uma experiência que depois vira uma religião. Terceiro, todo ser humano terá, pelo menos, mais um encontro com Cristo. Vou começar pelos salvos. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aparece a palavra grega bema. E a palavra grega bema significa tribunal. E segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, por mais que você seja pré-tribulacionista, pós, sei lá o que, não importa. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está dizendo assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então hoje eu estou falando o seguinte, a pregação é a seguinte: a sua vida com Deus não pode estar restrita a um único encontro. Que foi há 10 anos, há 50 anos, há 30 anos, há 15 dias, não importa. A sua experiência com Deus não pode se restringir a um encontro. Jesus disse para Paulo: eu vou aparecendo para você e vou falando com você. Está claro isso ou não? Beleza. Agora, o último ponto dessa mensagem, desse sermão, dessa palavra que vem de Deus para mim e para você, é a seguinte: todo ser humano terá pelo menos mais um encontro com Jesus. Ou no bema, no tribunal de Cristo, vou falar o português. Ou no tribunal de Cristo, que é o último encontro entre Jesus e os salvos. Ou no juízo final, que é o encontro entre Deus e os perdidos. Você pode fugir de ter encontro com Deus aqui na igreja. Ah, mas eu sou jovem, eu quero balada, eu sou jovem, pastor, eu sou jovem ainda, eu quero... Beleza, vai, cara, vai. Ferve, bicho. Cai na gandaia, irmã.
Mas um dia, você não vai escapar de um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, ou ele vai estar sentado num trono para julgar os infiéis e mandar para o inferno, ou ele vai estar diante dos salvos para julgar os salvos e entregar os galardões. O tribunal de Cristo é para salvos. Eu estou falando de escatologia agora. O tribunal de Cristo é para os salvos, onde Jesus Cristo vai recompensar. Vou ler de novo o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos, ele está falando dos salvos. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, se você não quer buscar encontro com Cristo agora, na igreja, na vigília, na oração, no culto de jovem, no louvor, na palavra, na adoração, no jejum, na consagração, problema teu. Um dia, você vai ter um encontro com Cristo diferente. Não como encontro na consagração, no louvor, no jejum, na oração, na adoração, não. Aí você vai ter um encontro diferente com Cristo. Ele vai estar sentado num trono. E aí, meu amigo, e aí, meu irmão, o encontro vai ser bem diferente. Porque esse não será um encontro para ele te instruir sobre o que você vai fazer, sobre o que você pode ter, sobre como que você pode agir, sobre o seu chamado, não. Aí é passar a régua e falar, e aí, quem está devendo para quem aqui? Como é que funciona? Chegou a hora de acertar as contas. Ou no tribunal de Cristo. Eu estou dando para o tribunal de Cristo aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Mas podia ser Apocalipse 22. Vamos lá, Apocalipse 22. Tem mais tribunal de Cristo lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12. Diz o seguinte. 22, 12. Palavras de Jesus. Eis que cedo venho, e a minha recompensa está comigo, e eu darei a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E se você estiver nesse encontro, dá glória a Deus, cara. Porque esse encontro aqui é para receber o galardão. Se você estiver nesse encontro, você chega lá, você morreu, ou Jesus voltou, e você foi para o encontro com ele, e quando chega lá, você se lembra dessa pregação, você tem que lembrar depois de morto, pelo amor de Deus. Chega lá e fala, moço, essa fila aqui é o tribunal de Cristo ou juízo final? Se ele falar o juízo final, ferrou. Não tem saída. Mas se ele falar assim, isso aqui é o tribunal de Cristo, vai ensaiando o seu melhor, glória a Deus, vai ensaiando o seu melhor, glória a Deus, aleluia, porque é assim que você vai passar a eternidade, louvando e exaltando o nome daquele que vive para todo sempre, aleluia. Mas se você quiser continuar durinha, você não vai escapar do outro encontro. E o outro encontro com o Senhor é uma página antes. O nome desse negócio é juízo final. Também conhecido como o tribunal do trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que neles havia. E a morte e o além deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado e inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Acabou. Então,
todo ser humano vai ter pelo menos mais um encontro com Jesus. Ou de salvação, ou de perdição. Não dá para passar pano nisso. Eu tenho que falar o que é a Bíblia. Ou o tribunal de Cristo, ou juízo final. Ou você vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança, glória a Deus, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ou você vai ouvir: aparta-te de mim, maldito. É pesado, né? Eu não sei quem já teve a péssima experiência de ser enxotado de um lugar, escorraçado, expulso. Sai daqui! Jesus falando isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para os anjos, fogo eterno. Você vai ter mais encontro com Jesus. Ou de salvação ou de perdição. Fique muito claro isso. Não tem meio termo. Pastor, mas e a outra turma? Não tem outra turma. Só tem duas multidões. Uma, vinde benditos de meu Pai. Outra, apartai-vos de mim, malditos. Você está na fila de um dos dois. E a boa notícia é que você pode trocar de fila essa manhã. Você pode trocar de fila hoje. Você pode cair de joelhos diante de Jesus, confessando, dizendo: Senhor, por favor, me ajuda. Eu errei, mas eu estou arrependido. Senhor, eu quero ter mais encontros contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero ficar nessa de religioso, não, Jesus. Eu quero que o Senhor tenha acesso livre a se encontrar comigo quando o Senhor bem entender. Apocalipse 3:20, e eu encerro. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com você. Ou seja, você abre a porta para ter um encontro com Jesus aqui e garante um encontro com Jesus lá. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com você. E se você abrir a porta da sua casa para eu entrar, um dia eu vou abrir a porta da minha para você entrar. Porque o texto diz: eu cearei com você, e um dia é você que vai cear comigo. O primeiro estágio, eu na sua casa. O segundo estágio, você na minha casa. O primeiro estágio, você abre a porta. No segundo estágio, eu abro a porta para te receber na minha casa, para cear com você, para todo sempre. Aleluia. Paulo, esse é só um primeiro encontro, mas haverão outros. Eu tenho muita coisa para te falar, pelas quais eu ainda te aparecerei. Eu vou explicando para você, eu vou falando com você toda semana, eu vou falando com você todo mês, eu vou falando com você todo dia, eu vou explicando para você como é que é ser crente, eu vou explicando para você como é que você tem que pregar, eu vou falando com você como é que você tem que agir, eu vou explicando para você. O problema é que as pessoas se convertem, são autossuficientes. É só ele que sabe, ela que sabe, não tem mais Deus, não tem mais nada. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar, deixa comigo, e acabou. Está errado. A palavra de hoje é um alerta para mim e para você. E o alerta é o seguinte: a vida cristã não se resume num único encontro, não. E eu quero aparecer para você. Aleluia. Eu quero falar com você. Não na igreja. Eu quero me manifestar a você. Eu quero ensinar você. Ser crente, ser gente, ser marido, ser pai. Eu quero ensinar você. Ser filho. Eu quero ensinar você a ser forte. Eu quero ensinar você a resistir. Eu quero ensinar você como é que você lida com decepção. Eu quero falar com você.
Não é um único encontro, não. Eu te apareci para isso. Para te transformar em ministro. Para te transformar em testemunho. E para te falar outras coisas pelas quais eu ainda te aparecerei. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.